Mais pergunta? Vixe, agora choveu. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, onde o diácono for. Aí, Cacau, beleza? Meu nome é Beleza, Rodrigo. meu irmão. Prazer, Rodrigo, Rodrigo. Obrigado por ter vindo. A gente veio a 65 quilômetros para ver essa benção aí, que é o teu trabalho também, que a gente só conheceu pela internet, uma inspiração para nós dois. Deus abençoe vocês. E a gente queria fazer uma pergunta. Nós somos músicos de igreja também, ele guitarrista, eu baterista, mas nós somos professores de música também. E a gente está aqui pela tua inspiração, mas eu queria tirar uma dúvida contigo e que tu sintetizasse para nós, porque o músico, digamos assim, que está em início de carreira, buscando alguma coisa assim, tem sempre a dificuldade do equipamento, né? De chegar no lugar e o dono do lugar e dizer, não, tem que trazer teu cubo, às vezes a gente não tem aquele cubo, né? Top, é uma guitarra. E a gente queria, eu queria perguntar para ti, como que é ter esse know-how de ser um artista que tem esse suporte de uma grande marca de guitarra, de corda e tal, porque a gente passa por essa transição da dificuldade de ter o instrumento, né, de conseguir chegar no timbre, e queria ver contigo como é que foi para ti esse processo de sair desde lá de jovem, né, até ser uma referência para nós hoje em dia, né, e ter teu signature ali, toda essa questão de... Então, tudo vai daquilo que eu acabei de falar. Não viver mais a proposta para viver o propósito. E tudo que eu fazia desde pequeno, cara, era sempre priorizar a qualidade. Porque lá fora, e aí experiência de quem já foi lá fora, os caras dão os melhor para poder fazer o som dele. É o melhor ampli, é o melhor guitarra, é o melhor pedal, é a melhor pedaleira. Então, na minha cabeça, eu faço, cara, se eu posso fazer o melhor lá fora, por que eu não posso fazer o melhor dentro da igreja? Na minha igreja, hoje eu sou músico do Ministério Renascer Praise. Eu toco todo final de semana Renascer Praise. Na igreja Renascer Sede, tem 4 amplificadores de guitarra. Ou seja, eu não preciso levar o meu, mas eu levo. Levo o meu e levo 2 pedalboards. Levo minha pedaleira e mais um pedalboard dentro do carro. Porque se der pau qualquer coisa, está lá. Por quê? Cara, isso é muito sério. Qual é o nosso chamado? Nosso chamado ministerial é servir. A gente está confundindo muito com o lance de eu vou aparecer. Não, é servir, é o contrário. Eu tenho que dar o melhor para a noiva. Porque eu vou ter a recompensa, não é da noiva. Tudo tem um propósito para poder. É uma ligação. Para poder ser abençoado, para poder ter uma guitarra assinada, para poder ter um amplificador assinado, para poder ter uma pedaleira lá do Japão e os caras me olharem e dizer, eu quero esse cara representante da pedaleira no Brasil. Eu tenho que ver o propósito. Largar a proposta. Então, meu propósito é servir. Eu tenho que servir a igreja. E aí, o nosso erro é a gente sempre estar pensando na parte financeira da coisa. Sempre. Eu estou falando isso como músico, que eu também já fui assim. Ah, não, mas a igreja, o pastor não me paga, a igreja não me dá nenhum Uber, ou a igreja não sei... Cara, mas não é a igreja que tem que fazer isso. Primeiro, eu tenho que servir para que eu possa agradar o coração de Deus e, através do coração de Deus, ele usar a igreja a vir me abençoar. Usar o anjo da igreja, o pastor, a administração da igreja a vir me abençoar. Uma hora chega. E aí ele vai abençoar. Se não for na igreja, vai ser em outro lugar. Deus não abandona seus filhos. Vai abrir uma porta para você ser produtor musical em outro lugar, você ser guitarrista de um cantor gringo e ir embora para o país, porque você abençoou, ofertou no momento certo, serviu no momento certo, naquele momento Deus se agradou daquela oferta. Quando você fez isso, automaticamente, bicho, você já ganhou. Então, esse lado, a gente tem que trabalhar mais na gente. Se eu vou fazer o melhor para o meu Deus, eu tenho que fazer o melhor no todo. Levar a minha melhor guitarra, levar o meu melhor pedal, levar meu amplificador, mesmo que na igreja tenha, mesmo que na igreja todo mundo aqui toca com fone, porque tem um lance de chip, mas você quer qualidade, você leva seu ampli, coloca seu ampli ao contrário. Aqui, hoje mesmo, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, eu não posso ferir quem está aqui na minha frente. Então, eu vou virar o ampli para mim. Porque se eu virar o ampli para cá, quem está tocando aqui, quem está sentado aqui na frente vai dizer, poxa, a guitarra do Cacau está muito alta. Tem que pensar em tudo isso.
Então, isso é o servir. E é através dessa tua atitude é que Deus vai operar. E não é a igreja nem o pastor. Deus usa eles para poder te abençoar. E talvez nem use eles. Entendeu? Vai ser outro projeto, você vai tocar, vai fazer carreira, você vai ter um projeto instrumental, você vai tocar para um artista grande. É Deus operando. Por isso, cara, eu louvo a Deus demais quando eu vejo uma loja dessa, tal da música. E você, cara, um cara que veio de lá do interior de Pernambuco, cara, da favela, de Jaboatão dos Guararapes, você não dava nada pela pessoa, fã do Juninho, fã do Edu, fã do Kiko Loureiro na época, e do nada você está no meio dos caras com uma linha de guitarra assinada. Oxe, é propósito, filho. Você plantou no momento certo e você vai colher o momento certo que Deus quer que seja assim. Então, cara, primeiro, qual é a minha atitude? Qual é o meu chamado? É servir. Então, eu tenho que servir a igreja direito. Com coração, com amor, repertório, com chegada. Ó, o culto lá na igreja começa às 6 horas da tarde. 4 horas eu já estou na igreja. Cara. A bispa olha para mim, a bispa olha para mim. Já, Cacau, já. 4 da tarde. Por quê? Porque eu primeiro tenho que cuidar daqui. O altar é muito sério, cara. Então, a parte material tem que ser bem ligada, bem, sabe, microfonada, mandada para a galera do som, da sonoplastia e tudo mais. E, depois disso, a parte espiritual. Qual é a parte espiritual? Já tem que começar de casa. A parte espiritual já começa de casa, já com tua família, com teus filhos, com tua esposa, com tua namorada. Não adianta eu ir tocar num domingo à noite se eu briguei de manhã com minha esposa, se eu estou com um cara... Cara, isso é muito importante. Você vai levar para o altar isso. E isso interfere demais, tem um peso espiritual absurdo. Cara. E já aconteceu comigo, eu estou te falando isso porque já aconteceu comigo, de que já ficar momento, caramba, tem uma discussão em casa, eu ficar chateado, e eu sabia que à noite era ceia, e eu virar para o Ted assim, Ted, não sei se vocês conhecem, Ted baixista, Furtado, olhava para o Ted assim, Tedão, me perdoa, que ele é pastor, me perdoa, mas hoje eu não vou tomar ceia. E a lágrima descer. E por que você não vai tomar ceia? Eu falei, cara, discuti com Kézia, briguei, não foi nada legal, e passei da conta. Aí ele me leva para aqui, ó, isso é cuidar. Me leva para o cantinho aqui, ó, ninguém está vendo aqui, ó. Vai nesse momento teu filho, começa a orar por mim. Eu falei, você vai tomar ceia porque eu sou testemunha disso. E eu te perdoo, e quando chegar em casa você vai pedir perdão. Aliás, liga para tua esposa agora. Pede perdão a ela. Mas Ted foi, pede perdão a ela. Isso é cuidar. Isso é servir. E Deus vê isso, cara. Porque o altar é muito sério, cara. A gente está tocando de todo jeito, de qualquer jeito, pegando repertório de todo jeito. E aí, quando tem uma proposta de dinheiro lá fora, nossa, o cara madruga à noite para tocar o sertanejo, para tocar o forró, para tocar seja o que for. Por causa disso, cara, eu sou filho de um Deus muito mais poderoso do que 500, 600 contos de cachê, cara. Para vocês terem ideia, quando eu falei, vamos viver o propósito e deixar a proposta, quando eu recebi da Tajima a proposta para fazer essa guitarra, eu nem sabia o que era royalties, bicho. Ou seja, cada guitarra dessa que é vendida, eu recebo royalties dela. Cada guitarra que é vendida no país, com meu nome, com minha assinatura, eu recebo dela 10%. Isso é lei. Ou seja, é bênção de Deus o tempo todo, cara. Enquanto um monte de músico está final de ano, dezembro, principalmente, todo mundo está aperreado. Já percebeu isso? A galera musical da noite? Mês de dezembro é PVA, é escola de criança, é não sei o quê, começa a conta, você tem que estar tocando para estar pagando as coisas, e você passa noites e mais noites sem dormir direito, tal. Você não tem um final de ano tranquilo, em paz com tua família, porque você está atrás de poder suprir aquela necessidade da tua casa. Final de ano, a empresa me chama e faz, Cacau, vamos te pagar o royalties de toda a guitarra anual. Não é a bênção de Deus acompanhando? Então, a gente tem que viver isso, cara. Viver o nosso chamado de verdade. É servir, vamos viver o propósito. E deixa a proposta.